Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo ao JL2 desta segunda-feira, dia 19 de maio. Veja agora as principais notícias desta segunda. Começam a ser julgados em Belém 14 detentos acusados de participar de uma rebelião no Centro de Recuperação de Redenção em 2019, onde 3 pessoas morreram. Muita gente deixa para regularizar o título eleitoral no último dia do prazo e filas se formaram. Católicos se preparam para recepcionar Dom Júlio Acamini. O arcebispo coadjutor de Belém chega hoje à noite à capital. No futebol, 2 empates na rodada do fim de semana da Série B. O Paysandu não passa de um 0-0 com o Goiás no Mangueirão e se mantém na zona de rebaixamento. E o Remo deixa a vitória escapar no finalzinho do jogo, reclama da arbitragem, mas segue na zona de classificação. Agora, no JL2. Começou hoje em Belém o julgamento de 14 detentos acusados de participar da rebelião do Centro de Recuperação de Redenção. O crime foi em maio de 2019. 3 presos foram mortos durante uma briga de facções. O ex-gerente de segurança da penitenciária na época dos crimes foi uma das testemunhas ouvidas durante o primeiro dia de julgamento. Além dele, outras 13 foram convocadas para o júri. No banco dos réus, 14 detentos acusados por triplo homicídio dentro do Centro de Recuperação de Redenção, no sudeste do Pará. O caso ocorreu no dia 12 de maio de 2019, depois de uma rebelião. Segundo informações da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado, os crimes foram cometidos durante uma briga entre facções rivais dentro da cadeia. O alvo era o preso Marco Aurélio Fileschi, conhecido como Baiano e suposto envolvido com a facção PCC, que tinha sido transferido recentemente da Bahia para o município. O caso também chama a atenção não só por ser uma briga de espaço de facção contra o poder do Estado, mas também por desafiar o sistema, por matar pessoas que estão cumprindo pena, que nem o Estado pode executar a pena de morte, e também pela barbaridade com que essas situações, esses crimes foram cometidos. Além de Baiano, outros 2 internos foram mortos. 5 pessoas também foram feitas reféns e outras ficaram feridas. A equipe defensiva percebeu que pegaram um grupo e apontaram determinados crimes. Nenhuma das testemunhas conseguiram sequer apontar características para que a gente chegasse a uma identificação de fato. Desde a época do crime, os réus do caso estão presos aguardando o julgamento, devido ao número de acusados e de testemunhas a serem ouvidos e por questões de segurança, a audiência foi transferida para o Fórum Criminal de Belém. Ainda não há uma previsão para o encerramento do júri. É extremamente relevante a gente buscar as minúcias e os detalhes para que possa se chegar aos autores de fato e que a justiça seja feita. E aqui o nosso trabalho é de garantir que esses que cometeram esses crimes e que mataram essas 3 vítimas sejam condenados, até porque as maiores provas que temos disponíveis nos autos decorreu de filmagens feitas por eles mesmos, né? São 7h05. O julgamento ainda ocorre neste momento e a previsão é que sejam ouvidos todos os depoimentos de todas as testemunhas até o final da noite. Em Altamira, no sudoeste do estado, a Polícia Civil investiga uma onda de violência. Nas últimas 72 horas, 3 homicídios foram registrados no município. A suspeita é de que as mortes tenham relação com a disputa entre facções. Uma operação conjunta das polícias civil e militar resultou na prisão de Pedro Henrique dos Santos Santana. Na casa dele foram encontradas 3 armas, munições e drogas. O revólver calibre 38, que vai passar por perícia, pode ter sido usado em execuções em Altamira. Pedro é apontado como principal suspeito de assassinar a tiros Natan Carlos de Oliveira Timbó, no bairro Buriti,
na noite de domingo. Ele foi atingido em via pública, quando estava em uma moto. O atirador fugiu a pé. Só no fim de semana foram 3 crimes em Altamira. Na sexta-feira, Maicon Soares de Souza foi morto a tiros dentro do carro que ele dirigia no centro de Altamira. Ele foi atingido por um criminoso que estava na garupa de uma moto, com uma mochila de entregador sem capacete. A vítima chegou a dirigir por 2 quarteirões, mas perdeu o controle da direção, bateu contra um semáforo e depois contra o muro da UFPA. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na noite de sábado, outro crime, nas proximidades do terminal rodoviário da cidade. O entregador de lanches, Magno Silva, também foi executado a tiros. A polícia investiga uma possível ligação entre os assassinatos registrados recentemente em Altamira. As apurações iniciais indicam que os crimes podem ter sido motivados por uma disputa entre 2 organizações criminosas que atuam na cidade e tentam conquistar territórios. Outros integrantes dessas facções também estão sendo investigados por envolvimento nos homicídios. Todos eles, a gente tem essa informação que são em decorrência de brigas de facções criminosas, tá, por controle de território, né, de questão de tráfico de drogas. Tá, briga entre eles, né, entre membros de facções criminosas. Mas a Polícia Militar, a Polícia Civil está em conjunto, né, realizando diversas operações, tá, no sentido de dar uma resposta, tá, no combate a essas facções, tá, para que a gente possa ter essa tranquilidade que é importantíssima para a população de Altamira. Agora a gente mostra que em Belém, um cruzamento no bairro dos Jurunas tem gerado problemas. Motoristas avançam a preferencial e aumentam os riscos de acidentes. A pouca sinalização que tem no cruzamento foi improvisada pela população. O avanço da preferencial é o motivo de acidentes frequentes no cruzamento da Osvaldo de Caldas Brito com a Travessa Monte Alegre, no Jurunas. Gilson se mudou para cá há 3 meses e já contabiliza inúmeros acidentes. Pelo menos 5 graves, fora os indícios de acidente, às vezes freada brusca, discussão, ultrapassarem a preferencial, então é todo tempo. No momento que a gente estava conversando com o Gilson, quase acontece outro acidente. Um carro vermelho avança direto e por pouco não bate no outro veículo preto que vinha pela Monte Alegre. Ia bater no carro dele e ia capotar para lá. Por quê? A preferencial é essa aqui. Ele não para aqui, eles passam direto. Só tem aquela placa do lado de lá. O último acidente foi no sábado. A motocicleta vinha na preferencial e foi atingida por um carro que avançou o cruzamento. O condutor ficou ferido no chão. Jairo tem um estabelecimento na esquina e ajudou a socorrer a vítima. Bateu na moto do rapaz que estava sem capacete e bateu a cabeça, houve escoriações pelo corpo. Vários acidentes já foram registrados por moradores. A maioria envolve motocicletas. Jussivaldo, por pouco, não se tornou também uma vítima. Meu carro estava estacionado aqui na esquina aqui e veio um caminhão, avançou preferencial e pegou um carro de passeio, né? E desgovernou e pegou meu carro aí e bateu o carro aí, né? Tinha acabado de descer do carro. Por pouco você não se machucou também? Pouco, não me machuquei. A Osvaldo de Caldas Brito é a preferencial em todos os cruzamentos. Mas quando chega neste ponto, a lógica muda. A Travessa Monte Alegre passa a ser a preferencial. E só neste quarteirão. Mesmo com o histórico de acidentes, foram os moradores os responsáveis por colocar a sinalização para alertar os motoristas, como as faixas no asfalto e as placas de pare. Asfaltou aqui a Monte Alegre, aí a Osvaldo era Pissarra, então ficou preferencial aqui a Monte Alegre, né? Depois de muito tempo, vieram asfaltar a Osvaldo, mas continua preferencial aqui. Não mudaram, que era para ter mudado. E para deixar tudo ainda mais complicado, as 2 vias são mão dupla. Quando a prefeitura ela asfaltou a rua, ela asfaltou e não sinalizou. Essa sinalização que tem aí já foi feita pela população. O motorista ele vem achando que é preferencial, está mal sinalizado porque foi feito por morador, fica muito apagado, de vez em quando eles têm que reacender isso, aí cruza. O que era para ser uma vizinhança tranquila
perde o sossego pela imprudência no trânsito. Para os moradores, é preciso pensar em soluções mais eficazes para tornar o cruzamento mais seguro. Toda semana tem acidente aí nessa esquina, toda semana. Eu acho que seria melhor, que um semáforo aí, eu acho que resolvia esse problema. A gente entende a angústia dos moradores, né? O medo de novos acidentes, mas não cabe a eles fazer essa sinalização que deve seguir regras determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Nós procuramos a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém e a Segbel informou que desde janeiro faz o trabalho de revitalização da sinalização horizontal em mais de 150 vias da capital. Só não disse quando o serviço vai ser realizado aí no cruzamento da Rua Oswaldo de Caldas Brito com a Travessa Monte Alegre, no bairro do Jurunas. Esse que a gente acabou de ver aí na reportagem. Hoje encerrou o prazo para a regularização do título eleitoral. No Pará, cerca de 170 mil eleitores estavam com pendências por não terem votado nas últimas eleições. Teve muita gente que deixou para a última hora para procurar as centrais de atendimento ao eleitor. Senha e título nas mãos. Ana chegou cedo na central de atendimento ao eleitor, no bairro da Pedreira, para regularizar a situação eleitoral dela. Eu soube ontem que meu pai me falou, mas normalmente eu não ia estar sabendo se ele não me falasse, então eu vim logo arrumar isso. A estudante não votou no segundo turno das últimas eleições e mesmo não correndo o risco de ter o título cancelado, ela optou por ficar regular com a Justiça Eleitoral. O prazo de regularização do título para evitar o cancelamento é válido apenas para aquelas pessoas que não votaram nos últimos 3 pleitos eleitorais. No Pará, quase 170 mil eleitores estão em situação irregular com a Justiça Eleitoral. Belém possui o maior número de eleitores nessa condição. São mais de 33 mil pessoas, seguida por Santarém e Parauapebas. São pessoas que deixaram de votar e não justificaram a ausência em 3 eleições consecutivas. O eleitor, às vezes ele está vindo, mas às vezes ele só tem um turno. Mas não tem problema, a gente regulariza também. Mas assim, o prazo mesmo é daqueles que faltaram nos 3 últimos pleitos, que se não fizerem essa justificativa, a partir de amanhã terão seus títulos cancelados. Com uma rotina de trabalho intensa, Marcelo ainda não tinha conseguido regularizar o título dele. Meu título estava 3 turnos que eu não votava. O primeiro turno, segundo turno de 2022 e esse primeiro e segundo turno atual agora de 2024. Aí eu vim regularizar, né, para evitar problema de cancelar ou receber algum benefício, talvez. Né? Graças a Deus deu tudo certo, foi muito rápido, agilizado bem, atendimento bom, né? E foi tudo nos conforme. A gente está agora apto a votar. Vai votar no ano que vem? Com certeza, positivo. Muitos eleitores também procuraram o cartório eleitoral de Iquaraci. Mas, segundo eles, dos 5 funcionários, apenas 2 estariam atendendo o público, o que provocou uma longa fila na unidade. O eleitor, tendo seu título cancelado, ele fica impedido de emitir uma certidão de quitação, o que vai gerar problemas para ele. Ele pode ter seu CPF cancelado e fica impedido de assumir um cargo público, o passaporte, corre o risco de ter perda nos seus benefícios sociais. Então, ele vai criar uma série de problemas para ele. Pois é, além do risco de não votar, que é um direito adquirido com muito sacrifício, né? Bem, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará informou que o atendimento no cartório eleitoral de Iquaraci ocorreu normalmente, mas com lentidão, porque 2 atendentes da unidade estão de férias. O TRE Pará também informou que muitos eleitores acreditavam que hoje era o último dia para tirar o título eleitoral, o que, não procede. O cadastro eleitoral está aberto, vai até maio de 2026. Quem não regularizou o título vai pagar multa aplicada por turno ausente. A situação eleitoral pode ser consultada nos canais de atendimento do TRE. E a gente quer saber a sua opinião sobre as notícias do dia. É só pegar o seu celular e apontar aqui para esse QR Code que está agora aí na sua tela, ou então cadastrar o número do nosso WhatsApp aí no seu telefone, 999430001. Aí é só mandar aquela mensagem que logo mais ela pode ser lida aqui no JL2.
E a seguir chega hoje à capital Dom Júlio Acamini, o arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém. E os jogos de Remo e Paysandu na rodada do fim de semana. Ninguém venceu e os times paraenses seguem em posições opostas na tabela. Agora são 7h16. Aqui temos imagens ao vivo da BR-316. Voltamos já. Um adolescente morreu hoje à tarde depois de mergulhar no rio Xingu, em Altamira. Ele desapareceu próximo ao Trapiche, que fica ali na orla. Segundo testemunhas, o jovem estava acompanhado de 3 amigos quando entrou no rio e foi levado pela correnteza. Durante o resgate, uma equipe do Corpo de Bombeiros iniciou as buscas perto do local do afogamento. Mergulhadores fizeram uma varredura no porto de onde ele foi visto, de onde ele pulou e foi visto pela última vez. Esta foi o 4º caso de afogamento registrado em Altamira nos últimos 30 dias. A Prefeitura de Altamira informou que está elaborando placas de sinalização alertando sobre a profundidade do rio aí nesse trecho e o perímetro que não pode ser ultrapassado pelos banhistas. Além disso, uma guarita vai ser instalada no local para a fiscalização dos salva-vidas. São medidas importantes, né? 4 vidas perdidas em um mês, 4 jovens aí por causa dessa situação. Vamos ver se isso dá algum resultado. Tem uma informação importante para você, olha só, para cuidar da sua saúde, se proteger e proteger sua família. A Prefeitura de Belém intensifica a vacinação contra várias doenças. E aqui no G1 tem todas as informações para você. Olha só, as salas de vacinação que são espalhadas por Belém estão funcionando de segunda a sexta-feira. A matéria reforça que as vacinas são gratuitas. Aqui tem a lista de todas as vacinas que estão sendo ofertadas: influenza, Covid, dengue, DTP. Aqui tem uma informação importante sobre a ampliação do público-alvo para a vacina contra o HPV. Agora está disponível para jovens de até 19 anos e também para pessoas que pertencem a grupos especiais, como pessoas convivendo com HIV. E aqui a gente encontra ainda mais informações sobre onde se vacinar, como se vacinar e a lista das unidades com vacinas de rotina contra a dengue em Belém. Informações importantes para que você possa se proteger e proteger, né, a sua família, quem você tanto ama. Passa lá no G1. E olha, foi mais um dia de chuva forte na capital. De acordo com a meteorologia, estamos num período de transição até o fim do mês. Então as tardes vão continuar sendo assim. Na chegada a Belém, pela janela do avião, a cena registrada com o celular assustou. Era por volta das 4 da tarde. O atraso para o pouso foi de quase 15 minutos. Mas se lá em cima estava assim, aqui embaixo o transtorno causado pela chuva foi bem maior. Mesmo de dia, foi preciso acender os faróis e redobrar os cuidados. O temporal registrado nesta segunda causou alagamentos em pontos como o cruzamento da Travessa Rui Barbosa com a Rua dos Pariquis, em Batista Campos. Casas foram invadidas pela água e, com medo, muitos motoristas desistiram de seguir caminho. Ontem teve mais chuva. A Rua dos Mundurucus com a Avenida Alcindo Cacela e o cruzamento da Avenida Conselheiro Furtado com a 14 de março foram para o fundo. Desde o início do mês, dias assim têm sido mais frequentes. Manhãs de sol e calor e pancadas de chuva durante a tarde. Maio é um mês de transição na nossa região. Marca a despedida do período mais chuvoso para o menos chuvoso do ano. Portanto, até o início de junho, a previsão deve se manter assim. A média de chuvas em maio será de 323,6 milímetros. Em junho já deve cair para 205,8 e em julho vai estar na casa dos 150 milímetros. Mas até lá, cenas como essas vão se repetir. E a explicação está num fenômeno natural que contribui para a formação de grandes nuvens. A região metropolitana de Belém vem recentemente sofrendo bastante chuvas no segundo período, no período da tarde, em função da grande umidade que vem através dos ventos alísios penetrando no continente. E essa combinação de umidade do oceano
com as altas temperaturas do continente, formam nuvens convectivas, que são as nuvens responsáveis por formações de nuvens cumulonimbus, causando essas chuvas torrenciais. Bem, a empresa que administra o Aeroporto Internacional de Belém disse que não houve registro de impactos nos voos, pousos e decolagens por causa da chuva. A companhia aérea Azul afirmou que não teve atraso também durante as operações dos voos de Santarém a Belém e que ambos os aviões pousaram dentro do horário que estava programado. Já sobre os alagamentos em Belém, a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana informou que desde janeiro deste ano tem realizado ações de limpeza nos canais da capital para reduzir os transtornos causados pelas chuvas. Agora vamos falar de esporte. O Paysandu segue na má fase. O Papão não saiu do 0-0 contra o Goiás no Mangueirão e permanece nos transtornos causados pelas chuvas. Agora vamos falar de esporte. O Paysandu segue no Mangueirão pela 8ª rodada da competição nacional. Os bicolores estavam em busca da primeira vitória. O começo do jogo já mostrava que seria mais um dia daqueles. O Goiás começou encurralando o Papão na defesa. A equipe bicolor tentou sair para o jogo, mas esbarrava na marcação adversária. Quando a troca de passes encaixou, Benítez levou perigo. E nem mesmo sem querer, as coisas davam certo para o Paysandu. O esmeraldino voltou perigoso. Nesse chute de Pedrinho, Matheus Nogueira defendeu com os pés. O Paysandu respondeu com Nicolas nessa cabeçada defendida por Tadeu. Depois foi a vez de Benítez parar no goleiro do time goiano. O atacante paraguaio fez Tadeu trabalhar outra vez. E aí veio esse lance inacreditável. Edilson recebeu com liberdade e escolheu o passe para Benítez, que finalizou na marcação. Tadeu correu para evitar que a bola saísse pela linha de fundo e armou um contra-ataque. E olha onde estava Matheus Nogueira, sem perceber a chegada do time goiano. Dessa vez, a sorte ajudou o goleiro bicolor. Empate sem gols com Goiás e o Paysandu pode terminar a rodada até mesmo na lanterna da Série B. Nós estamos trabalhando muito, assim, o que precisa ser feito dentro do campo nós estamos fazendo. A gente também tem trabalhado dioturnamente com relação a cobrar, passar confiança, Isso é uma busca incessante. Resiliência, quando fala resiliência, não é as coisas melhorarem do dia para a noite, apesar da gente precisar de resultado para ontem, né? Mas resiliência é isso, cara, é os dias se passarem, o trabalho continuar e o resultado chegar. Bem, já o Remo deixou escapar a vitória contra o Atlético Goianiense no finalzinho da partida. E olha, a turma do Leão ficou na bronca com a arbitragem. O Remo foi até Goiânia em busca da primeira vitória fora de casa na Série B. Além disso, o Leão também buscava chegar na liderança da competição. E foi nessa pegada que o Leão foi para cima do Atlético Goianiense, logo nos primeiros minutos. Olha só esse lance do Adailton. O Dragão não demorou para responder e balançou a rede com Marcelinho, mas o árbitro já tinha marcado impedimento. O Atlético queria jogo e apostava em jogadas assim, pela esquerda. Nesse lance, Cauã invadiu a área, mandou para a direita e chutou para a defesa de Marcelo Rangel. Aí entraram em ação os Pedros do Remo. Pedro Castro chutou, Pedro Rocha também e Vladimir fez a defesa. Pedro Rocha estava com sede de gol, mas não estava fácil para o artilheiro azulino. Olha só esse que ele perdeu. Chutou, Pedro Rocha também e Vladimir fez a defesa. Pedro Rocha estava com sede de gol, mas não estava fácil para o artilheiro azulino. Olha só esse que ele perdeu. No segundo tempo, o Atlético voltou mais esperto, mas perdeu uma grande chance de abrir o placar. Conrado achou Sandro Lima sozinho, que fez isso aí. O Dragão perdeu e o Leão não perdoou. Que jogadinha do Adailton pela esquerda, deixou o Luizão no chão e mandou para Pedro Rocha empurrar para o gol. 1-0 para o Remo. Atrás no placar, o Atlético foi para cima,
Mas no gol azulino tinha Marcelo Rangel. Frederico Martínez até tentou passar pelo goleiro azulino, mas ele foi buscar no cantinho, olha só. O Remo também foi pro jogo, queria mais. Nesse lance, depois de muita análise, ele anulou o gol azulino. Deu falta de Daniel Cabral em cima de Martínez, lá no começo da jogada. Já no finalzinho do jogo, quando já tinha remista comemorando a primeira vitória fora de casa, olha o que aconteceu. Caio Vinícius tentou tirar a bola e mandou na trave. No rebote, Sandro Lima estragou a festa azulina, no apagar das luzes. E acabou assim, tudo igual, 1-1. O gol no finalzinho foi um banho de água fria para os azulinos. Com o empate, o Remo perdeu a oportunidade de brigar pela liderança da Série B ainda nesta rodada. O Leão permanece invicto na competição, mas o resultado da partida não agradou em nada a diretoria, que emitiu uma nota de repúdio contra a arbitragem, logo depois do apito final do jogo. Em nota, o clube disse o seguinte: as decisões tomadas dentro de campo ultrapassam os limites da razoabilidade e da justiça esportiva, prejudicando diretamente o desempenho e o resultado da nossa equipe. O que se viu foi um espetáculo lamentável de erros que comprometeram não apenas o trabalho dos atletas e da comissão técnica, mas também a credibilidade da competição. A atuação da arbitragem também foi assunto na coletiva do técnico Daniel Paulista. Conquistamos um segundo gol, na minha visão, totalmente legal esse gol. Não há nada no lance, entendeu? Acho que o árbitro... são coisas que a gente não entende que acontecem no futebol brasileiro, sabe? São situações que a gente não consegue encontrar fatos que justifiquem tal decisão, né? Haja vista que ele ficou para resolver isso, ficou quase 5 minutos do jogo parado para resolver isso. Olha, moradores de 72 comunidades de Juruti tal decisão, né? Haja vista que ele ficou para resolver isso, ficou quase 5 minutos do jogo parado para resolver isso. Olha, moradores de 72 comunidades de Juruti, no oeste do Pará, receberam uma ação de cidadania e saúde da Prefeitura em parceria com o barco Hospital Papa Francisco. No fim de semana, cerca de 500 pessoas receberam atendimento médico e levou serviço de licenciamento ambiental, fiscalização do período de defeso, palestras sobre educação ambiental e áreas protegidas. A COP30 também foi lembrada com uma excursão ambiental para alunos do ensino médio. Houve ainda curso de formação para professores, além de atividades esportivas e culturais. Outras comunidades ainda vão receber a visita do projeto até a próxima quarta-feira. Houve ainda curso de formação para professores, além de atividades esportivas e culturais. Segunda na história. O convite foi feito neste fim de semana e a resposta está sendo muito aguardada. Uma comitiva brasileira participou da missa no Vaticano neste domingo. Ela marcou o início do pontificado do Papa Leão XIV. Durante a celebração, o sumo pontífice defendeu o fim do ódio e do preconceito. Todos como hermanos, caminemos hacia Dios e amémonos los unos a los otros. Logo depois da cerimônia, o vice-presidente Geraldo Alckmin entregou esta carta ao Papa. O gesto simbólico pode representar um momento histórico. Quero destacar a honra de representar o povo brasileiro no início do pontificado do Papa Leão XIV e trouxe o convite do presidente Lula para o Papa Leão XIV visitar o Brasil, especialmente na COP30 em novembro em Belém. De acordo com o censo 2022, quase 64% da população paraense se declarou católica. A chance de reviver a emoção que tomou as ruas da capital há 45 anos enche de esperança os moradores de Belém. Para nós seria uma alegria, né, muito grande. O Papa é o Papa, né? Então, para nós seria uma honra. Estou rezando para que ele venha, que para a nossa cidade seria um feito muito gratificante. A capital se prepara para os 12 dias em que será o centro das discussões climáticas no mundo. Estamos a 6 meses da realização da COP. Pelo menos 100 chefes de Estado estão sendo esperados. Na lista, muitos nomes importantes, mas a vinda do Papa
seria ainda mais especial. Essa expectativa é grande, né? 42 anos sem a visita de um Papa no nosso estado, na nossa cidade. Então, ao ver o convite que foi feito ao Papa Leão XIV, nos deixa um pouco animados, né? Com essa expectativa de uma esperança de ter uma figura tão importante, não só para a igreja, mas para o mundo, que é a figura do Papa no nosso meio, na nossa cidade. Agora é aguardar, né? Ansiosamente por essa resposta. E olha, a comunidade católica está se preparando para a chegada hoje à noite do arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém. A gente vai conversar com a Poliane Guimarães, que conta para a gente como é que está sendo preparada essa recepção. Boa noite, Poli. Olá, João. Boa noite a você e a quem nos acompanha. Essa recepção será com cortejo de acolhida no trajeto entre o Aeroporto Internacional de Belém e a residência episcopal, onde as paróquias que estão ao longo desse trajeto vão receber Dom Júlio. Uma delas é a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, onde nesse momento é feita uma celebração. Mas essa programação de recepção já começa logo lá no Aeroporto Internacional, a partir de 8h20 da noite, o horário previsto para a chegada de Dom Júlio, com a apresentação do Coro da Guarda de Nazaré e da Banda do Corpo de Bombeiros, além de grupo folclórico local e a entrega simbólica da imagem de Nossa Senhora de Nazaré como gesto de bênção e receptividade. A acolhida oficial marca uma etapa significativa na vida pastoral da igreja local. Dom Júlio Acamini foi nomeado arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém em março pelo Papa Francisco. A nomeação atendeu a um pedido de colaboração feito por Dom Alberto Taveira, atual arcebispo metropolitano. Dom Júlio será apresentado à comunidade católica durante uma missa na Catedral Metropolitana de Belém no próximo dia 31 de maio. A partir dessa data, a arquidiocese contará com 2 arcebispos. Dom Alberto continuará no governo pastoral até que o Papa Leão XIV aceite a renúncia dele, momento em que Dom Júlio assumirá automaticamente como arcebispo titular. Depois da celebração que está sendo realizada aqui na paróquia de Lourdes, haverá também um momento de aguardo, da passagem de Dom Júlio por aqui, pelo local, para que ele possa ser acolhido pela comunidade e no próximo dia 31 apresentado oficialmente à comunidade católica. Você acompanha todos os detalhes dessa reportagem de acolhida a Dom Júlio amanhã de manhã, bem cedinho, no Bom Dia Pará. Volto com você, João. Obrigado, Poli. Seja bem-vindo, Dom Júlio Acamini. Já está com a gente no Sírio, desse ano, Poli. Boa noite. Tem comentário, sua participação aqui no JL2, sempre muito bem-vinda. Carlos Soares, boa noite para você, Carlos. A falta de fiscalização de trânsito não é só no Jurunas, a gente mostrou na reportagem o bairro do Jurunas, Segundo Carlos, se estende por toda a Grande Belém, principalmente em Ananindeua. E a maior incidência sempre envolve motociclistas, e a gente sabe isso, Carlos? Inclusive dados do Hospital Metropolitano de muitas pessoas internadas que acabam ficando lá por muito tempo, mão de obra que também fica parada, se recuperando. O JL2 de hoje fica por aqui, uma boa noite para você e até amanhã. O encontro desta terça-feira tá do jeito que a gente gosta, com diversão, serviço e